Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 8 de novembro, Ezequiel 18, 1, de 19 a 14. Recebi outra mensagem do Senhor. Por que vocês citam este provérbios a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, soberano, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto os pais como os filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que um homem seja justo e faça o que é certo e direito. Não participa de banquetes nos lugares de adoração diante dos ídolos de Israel, nem os adora. Não comete adultério e não tem relações com a mulher quando ela está menstruada. É um credor misericordioso que não fica com os objetos entregues como garantia pelos devedores pobres. Não rouba dos pobres, antes dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados. Empresta dinheiro sem visar lucros. Mantém-se afastado da injustiça. É honesto e é imparcial quando julga e obedece fielmente a meus decretos e estatutos. Quem age deste modo é justo e certamente viverá, diz o soberano. Suponhamos, porém, que esse homem tenha um filho ladrão ou assassino, que se recusa a fazer o que é certo. Suponhamos que esse filho faça todas as maldades que seu pai jamais faria. Participe de banquetes oferecidos a ídolos nos lugares de adoração. Comete adultério, oprime os pobres e os desamparados, rouba de seus devedores ao não lhes devolver sua garantia. Adore ídolos, pratique pecados detestáveis e empresta dinheiro visando lucros. Acaso esse pecador deve viver? Não, ele será responsabilizado e morrerá. Suponhamos, porém, que esse filho pecador tinha, por sua vez, um filho que vê a perversidade de seu pai e decide não viver deste modo. Esse filho não participa de banquetes nos lugares de adoração, não adora ídolos e não comete adultério. Não explora os pobres, antes trata os devedores com imparcialidade e não rouba deles. Dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados. Ajuda os pobres, não empresta dinheiro visando lucro e obedece a todos os seus decretos e estatutos. Ele não morrerá por causa dos pecados de seu pai. Certamente viverá. O pai, no entanto, morrerá por causa de seus muitos pecados, por ser cruel, roubar das pessoas e fazer o que era claramente errado no meio de seu povo. Vocês, porém, perguntam: como assim? O filho não paga pelos pecados do pai? Não, pois se o filho faz o que é justo e certo e guarda meus decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. Mas, se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem aos meus decretos e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos e eles viverão por causa de seus atos de justiça.
Vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem? Diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. Contudo, se os justos se afastarem de sua justiça, cometerem pecados e agirem como outros pecadores, deve-se permitir que vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos e eles morrerão por causa de seus pecados. Vocês, porém, dizem: o Senhor não é justo. Ouça, ó povo de Israel, quem é injusto, eu ou vocês? Se os justos se afastarem de sua justiça e cometerem pecados, morrerão por causa disso. Sim, eles morrerão por causa de seus pecados. E se os perversos se afastarem de suas perversidades e fizerem o que é justo e certo, preservarão a vida. Eles viverão, pois pensaram melhor e decidiram se afastar de seus pecados. E, no entanto, o povo de Israel continua dizendo: o Senhor não é justo. Ó povo de Israel, vocês é que são injustos e não eu. Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e se afastem-se de seus pecados, e não permitam que eles os derrubem. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem com um coração novo e um espírito novo, porque morrer, ó povo de Israel? Não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e voltem e vivam. Entoem este canto fúnebre pelos príncipes de Israel. Quem é sua mãe? Uma leoa entre os leões. Ela se deitava entre os leõezinhos e criava seus filhotes. Criou um deles para se tornar um leão forte. Ele aprendeu a caçar e a despedaçar a presa e se tornou devorador de gente. As nações ouviram falar dele e o apanharam na cova que lhe prepararam. Com ganchos o levaram para a terra do Egito. Quando a leoa viu que sua esperança por ele estava perdida, pegou outro filhote e o ensinou a ser um leão forte. Ele andava entre os leões e se destacava por sua força. Aprendeu a caçar e a despedaçar a presa e também se tornou devorador de gente. Derrubou fortalezas e destruiu cidades. A terra e seus habitantes tremiam de medo quando ouviam seu rugido. Então os exércitos das nações o atacaram e o cercaram por todos os lados. Lançaram uma rede sobre ele e o apanharam na cova que lhe prepararam. Com ganchos o arrastaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Eles o mantiveram preso para que nunca mais se ouvisse sua voz nos montes de Israel. Sua mãe era como uma videira plantada junto à água. Tinha folhagem viçosa e dava frutos porque havia muita água. Seus ramos se tornaram fortes o suficientes para serem cedros de reis. Ela cresceu, ficou muito alta e se elevou acima de todos e todas as outras. Mas a videira foi arrancada pela raiz com fúria e atirada ao chão. O vento do deserto secou seus frutos e quebrou seus fortes ramos. Por isso ela murchou e foi consumida pelo fogo. Agora a videira está plantada no deserto, onde o solo é duro e seco. De seus ramos saiu fogo e consumiu seus frutos.
Os ramos que sobraram não são fortes o suficiente para serem cedros de reis. Este é um cântico fúnebre e será entoado num funeral. Hebreus 9, de 1 a 10. A primeira aliança tinha regras para a adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada Lugar Santo. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte, chamada Lugar Santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Salmos 106, 32 a 48. Também em Miriba provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar, e ele falou sem refletir. Não destruíram as nações que habitavam na terra, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com elas e adotaram seus costumes, adoraram ídolos estrangeiros, o que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, a oferecer sacrifícios aos ídolos de Canaã. Contaminaram a terra com sangue, a si mesmos contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi adultério. Por isso, a ira do Senhor se acendeu e ele sentiu aversão por seu povo, sua propriedade. Entregou-os às nações e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos os aprimoraram e os sujeitaram ao seu poder cruel. Muitas vezes os livrou, mas escolheram se rebelar contra ele. Por fim, seu pecado os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu seus clamores. Lembrou-se de sua aliança com eles e teve compaixão por causa de seu grande amor. Fez que seus captores os tratassem com misericórdia. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Reúne-nos dentre as nações para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor.
Provérbios 27, 10. Jamais abandone um amigo, nem o seu, nem o de seu pai. Quando vier a calamidade, não peça ajuda a seu irmão. É melhor recorrer a um vizinho próximo que a um irmão distante.